Bom, Tá sempre no seu prato, é o carboidrato, ajuda o seu corpo. Tá sempre no seu nós prato, é vamos o falar então, Priscila, de carboidrato, carboidrato, é ajuda isso? Ai, o ai, ai. seu corpo. Doutora Giovana Agostini, Vitamina. nutricionista e chefe de alimentação saudável aqui conosco. Doutora Giovana, muito obrigado aqui pela sua gentileza em atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigada, Heródoto, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil FM. Doutora Vamos Giovana, conversar hoje, então. vamos lá. Uma primeira explicação. Como perguntas de leigo. Carboidrato é só uma macarronada? Não, carboidrato é o que mais faz parte dos alimentos hoje. Frutas, legumes, pão, macarronada, biscoito, tubérculos como batata, inhame, que é mandioca, macaxeira, tudo isso é fonte de carboidrato. Até macaxeira aqui. Macaxeira é o famoso aipim. É Aipim, mandioca. mandioca, isso. Inhame, batata cará, batata doce, batata inglesa. Açúcar também é fonte de carboidrato. Então, é o macronutriente que está mais presente na natureza e também, infelizmente, em grande excesso na alimentação de muitos brasileiros. Doutora Giovana, nosso companheiro aqui do lado, o Robson, agora há pouco estava com uma cesta de batatinhas fritas. Com cheddar. Tem que Eita, agora fazer. de manhã. A batatinha frita também está nesse rol do carboidrato aí ou não? Tá nesse rol do carboidrato, só que o problema da batatinha frita é que ela tem muita gordura. Porque geralmente ela frita num óleo de soja, uma gordura que não é saudável. Então tem carboidrato, tem gordura que é pior ainda para nossa saúde. Bom, eu tenho ouvido, sempre pergunto se leigo, as pessoas não, eu vou emagrecer, vou parar de comer o tal do carboidrato. Parar de comer carboidrato emagrece as pessoas ou não? Olha só, vamos falar sobre isso. Carboidrato é a principal fonte de energia que vem através da alimentação. Então a gente acha, vamos pensar como se fosse uma gasolina aditivada e uma gasolina comum. A gasolina aditivada, que ela é melhor, elas são as frutas, os legumes, os carboidratos dos tubérculos, como por exemplo batata inglesa, batata doce, mandioca. Então é uma fonte de energia, só que ela vai dar uma energia muito mais limpa, muito mais saudável para o teu organismo. E tem, por exemplo, a gasolina comum, que vai fazer o carro funcionar da mesma forma, só que é, por exemplo, uma energia que está vindo de um açúcar, de um pão, do macarrão, de uma batatinha frita, de um biscoito, de um sorvete, ou seja, um carboidrato que ele não é tão interessante e principalmente saudável para o nosso organismo. Mas a gente não precisa excluir, que ele faz parte, tem que fazer parte da nossa alimentação. Lara Vital. Bom dia, doutora, tudo bem? Obrigada por atender a Nova Brasil. A minha dúvida é a seguinte: eu sempre me baseei nessa ideia para eu me alimentar de forma não saudável, porque a gente tem aquele pé na alimentação que a gente gosta, né? Aquele docinho, aquela fritura, enfim. Uhum. Se por algum acaso eu acordei e aí eu preciso de energia, o ideal é eu comer o carboidrato quando eu acordo, né? Porque aí eu gasto durante o dia todo. Ou não, isso é errado. Porque recentemente, eu acho que eu vi um Reels no Instagram que falavam que tem horários que são mais saudáveis para você consumir a sua fritura, a sua gordura. Então, é verdade? Se eu acordar cedo e comer logo de cara toda essa gordura, eu consigo gastar ao longo do dia ou não? Tem algum horário específico? Esse carboidrato, né? Como você comentou. Gente, o carboidrato, por exemplo, você comeu, na hora ele não vai te dar energia. Por quê? Ele precisa entrar dentro do seu estômago, ter o processo de digestão, entrar dentro da sua célula, para daí ele formar energia. E isso leva de 2 a 4 horas. Então, o que você está utilizando de energia logo quando você acorda, na verdade, é o seu jantar. Então, se você quer ter mais energia no período da manhã, coma melhor no período da noite. E ali é um erro que muitas pessoas cometem, é que não jantam direito ou comem alimentos que não são de fato saudáveis ou não vão promover essa energia na manhã do dia seguinte. Mas vamos pensar um horário que seja legal de você comer carboidrato sem ter
culpa, ou por exemplo, um chocolate, né? Que eu acredito que você está se referindo a um doce. Sempre é mais interessante você comer um doce com açúcar, ou por exemplo, um chocolate, após uma refeição completa, por exemplo, o almoço. Porque no almoço você ingere fibras dos legumes, dos vegetais, proteína de uma carne, e aí você tem também ali um carboidrato, de um arroz, de um feijão, de uma batata. Só que quando você finaliza com aquele açúcar, ele não vai fazer tão mal quando você come ele isoladamente. Quando você come esse açúcar, esse doce isolado, ele dá um pico muito grande de glicose, de insulina, e depois ele cai muito rápido. E essa queda vai fazer você ter compulsão. E inconscientemente vai fazer o seu corpo buscar cada vez mais doce, cada vez mais açúcar. Então, o melhor momento de você comer um carboidrato doce é após uma refeição completa, almoço ou jantar. Ana Luísa Bessa. Doutora, eu não sei se nessa sua resposta agora a senhora já respondeu, mas escutei muitas pessoas já dizendo que se você comer carboidrato à noite, é ruim para a saúde ou ele vira glicose. Mas aí seria tirar uma dúvida mesmo como leiga. Ele vira de glicose de qualquer forma? À noite tem uma chance maior porque a gente está ali em repouso? Ou a gente não gasta essa glicose de uma forma correta? O que a senhora acha sobre isso? É que existe, por exemplo, o que é o horário de comer o carboidrato à noite? Você pode comer carboidrato à noite, lá pelas 6, 7 horas, 8 horas. Então, sempre é interessante você jantar de 3 a 4 horas antes do horário de você dormir. Primeiro, para você conseguir ter digestão e não ir dormir de estômago pesado. Porque quando você dorme de estômago muito cheio, você tem uma grande chance de dormir mal, ter pesadelo, acordar muito estufada na manhã do dia seguinte. Ou seja, vai ser um sono com uma qualidade ruim. Mas todo o carboidrato ele vai virar glicose. Só que, sim, de fato, chega mais no final da noite, o seu metabolismo ele vai ficando mais lento, você não vai mais gastar aquela energia, como a nossa amiga ali acabou de comentar, que você tem a oportunidade de gastar a energia do carboidrato ao longo do dia. Então, dependendo de qual que é o seu objetivo, dependendo de qual que é o seu metabolismo. Porque tem aquelas pessoas que se pensam em carboidrato já engordam. E tem aquelas que são as magras de ruim, que podem comer, entre aspas, tudo que querem que não engordam, né? Então, depende de cada pessoa. Tem pessoa que vai poder comer carboidrato à noite e não vai fazer nem cócega em relação a esse aumento da glicose. E tem pessoas, dependendo do metabolismo, que realmente tem que dar uma cuidada ou escolher carboidratos mais saudáveis, como legumes e vegetais, em comparação a outras pessoas, que aí pode comer arroz, pode comer batata, pode dar uma variada um pouco maior. Sem dúvida. Doutora Giovana, muito obrigado por sua participação conosco. Muito grato. Muito obrigada. Doutora Giovana Agostini é nutricionista e chefe de alimentação saudável. Portanto, veja o seguinte, ela acabou de definir agora para a gente, Robson, inclusive aquelas batatinhas fritas, né? O que tem então o tal do carboidrato. Que é mandioca, macaxeira, tudo isso é fonte de carboidrato.